Eu não quero gerar atrito entre nós, mas hoje essa aula vai pegar fogo. Fala galera, eu sou o Léo e na natureza existe uma força que liga as moléculas de um corpo ao piso em que ele está apoiado. A essa força dá-se o nome de atrito. Sim, é basicamente que a gente ignora 99% dos exercícios de física, mas hoje a gente vai dar total atenção a esta força. Existem basicamente dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito cinético ou dinâmico. Quando você vai empurrar um carro, a gente tem que fazer uma força muito absurda antes ele começar a se mover. Uma força muito maior do que depois que ele entra em movimento. Afinal, você continuar empurrando o carro é muito mais fácil do que você tirar ele do zero para ele começar a andar. Isso ocorre devido ao atrito estático. Mas o que é o atrito estático? Vamos pegar essa garrafinha de água sobre a mesa. Dependendo da força que eu aplicar nessa garrafa, ela não vai se mexer, pois existe uma outra força atuando sobre ela, além da força da minha mão, a força de atrito estático. Se eu for aumentando a força que eu aplico, a força de atrito estático vai aumentar também, como a gente pode ver nesse gráfico. Mas isso tem um limite. Nesse momento, a força de atrito estático não vai mais conseguir manter o equilíbrio com a força aplicada. Esse estágio chamamos de iminência de movimento. Se a força aplicada ultrapassar a intensidade desse limite, o corpo entra em movimento. Quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser a força de atrito estático. Por isso que é mais fácil empurrar uma garrafinha d'água do que empurrar um ônibus. A força de atrito estática é proporcional à compressão que o corpo aplica no solo. Ou seja, a força de atrito estático é proporcional à força normal. Logo, a razão entre a força de atrito estático e a força normal vai ser uma constante. E como em toda proporcionalidade, a gente vai dar um nome para essa constante. Essa constante vai ser chamada de constante do atrito estático. Representado pela letra grega μ. Ou seja, a força de atrito estático sobre a força normal é igual ao coeficiente de atrito estático. Ou seja, a força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Essa constante de atrito estático não possui unidade. Está relacionada apenas com a natureza da superfície de contato, com quão polidas elas estão e etc. Mas você pode ficar tranquilo que você não precisa decorar nada disso, porque sempre vai vir uma tabelinha com o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético que você vai precisar para fazer os exercícios. Agora, vamos voltar na garrafinha de água. Quando ela entra em movimento, o atrito não deixa de existir. Ele passa a agir tentando frear o movimento, seja esquentando o objeto, ou então liberando ruídos, ou ainda arrancando pedaços do objeto. Que? Como assim arrancando pedaços do objeto? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Essa força de atrito é a força de atrito cinético ou dinâmico. Experimentalmente, a gente observa que a força de atrito diminui depois que o movimento se inicia. Portanto, a força de atrito cinético vai ser menor que a força de atrito estático, mas ela mantém a mesma proporcionalidade com a força normal. Obviamente, é muito mais fácil empurrar a garrafinha do mesmo jeito do que um carro. Portanto, a razão entre a força de atrito cinético sobre a força normal vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético dessa vez. Logo, a força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. E como a força de atrito estático é maior que a força de atrito cinético, o coeficiente de atrito estático tem que ser maior que o coeficiente de atrito cinético, independente da superfície. Agora a perguntinha que fica para vocês é: quais são as forças de atrito que agem em um carro em movimento? É isso, galera. Por hoje é só, eu deixo vocês com um beijo, um abraço e eu fui.